Certo. Então, vocês estão vendo aqui os 7 saberes necessários à educação no futuro, e como eu falei para vocês, a gente não vai discutir aqui geografia, história, arte, certo? A gente vai discutir os saberes necessários a essa educação do futuro, que infelizmente era para ser no século XXI, mas ele continua futuro, né? Não é presente. Então eu vou pulando aqui algumas coisas, porque a gente não, né? Vocês vão ver, eu vou deixar esses slides para vocês. Mas aqui é importante a gente, eu sempre falo como quando eu vou analisar uma obra de arte, seja ela visual, sonora, teatral, a gente sempre tem que contextualizar. E é importante a gente sempre saber o contexto, o conceito, né? E as suas facetas, né? Sua composição, sua complexidade, para você entender por que que aquilo era daquele jeito naquela época. Então, Mohan nasceu em 21, né, em Paris, onde vive atualmente. Ele está vivo, né? Graças a Deus está entre nós ainda, trabalhando muito, produzindo muito. Ele teve a morte, né, prematura da mãe em 31, ou seja, com 10 anos ele já não tinha mãe. E como todo bom estudioso, e aí eu e a Andresa queremos também fazer isso, né? Ele estudou direito, história, filosofia, sociologia e economia. Então, quando ele traz uma tese como essa, ele não conseguiria trazer essa tese se fosse só um estudante, um professor de direito, ou de história, ou de filosofia. Não. Ele conseguiu realmente ter em sua formação ampla durante toda a sua vida muitas áreas de conhecimentos que se intercambiavam. E quando não se intercambiavam de forma direta, ele já buscava. E aí ele fez com que o pensamento dele realmente se tornasse um pensamento muito mais sistêmico e complexo do que muita gente. Ele teve, né, que resistir à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele trabalha com a ideia de sociologia, né, como uma necessidade da integração das diversas áreas do saber, e aí ele já entra no nosso tema, né, e os estudos dele são inter e transdisciplinares, tá, dentro da comunidade científica. Então ele tem um método, 6 volumes publicados entre 1978 e 2004. Ele foi o pioneiro e principal teórico do paradigma emergente, que a Andresa gosta muito, né, da ciência, mas a gente trabalha o paradigma emergente da formação, que é mais específico para vocês, seria um outro tema, o paradigma emergente da formação de professor e o paradigma hegemônico, né, da formação do professor. No século XX para o século XXI, esse pensamento complexo que ele tanto fala, que a gente, para entender o pensamento sistêmico e entender a interdisciplinaridade, a gente tem que entender o que é esse pensamento complexo, por isso eu começo com ele. E Mohan hoje é considerado um dos importantes pensadores vivos. Tá? Então eu vou pulando aqui porque eu quero trabalhar já alguns conceitos. Por exemplo, a transdisciplinaridade. A gente ouve muito, né? Inter, trans, multi, a disciplinaridade, né? A transdisciplinaridade ela tem um enfoque pluralista. Tá? O objetivo dela é articular as inúmeras facetas, né? As inúmeras fronteiras dos saberes distintos com a ideia de compreender o mundo a partir dessas uniões, não é justaposições, é diferente. Eu me justapor, né, ou eu me juntar, não é a mesma coisa que eu estar naquele ambiente de forma integral, tá? Então, por isso que ele fala muito bem essa questão da pluralidade, da articulação, né, e da unificação do saber. Então, quando eu trabalho, por exemplo, uma atividade integrada, se eu preconizar, eu sou de filosofia, então eu vou trabalhar um projeto integrador, mas só tem mais filosofia, 90%, 10% arte, então esse trabalho não é integrado, não é integrador. Eu tenho que realmente unir, e ao unir, aí eu vou buscando as conexões. Então, muitas vezes a gente fala assim, meu projeto é integrador, é trans, é inter, não sei o quê, mas quando você vai olhar, vai ler, você percebe que não é. É uma justa posição de disciplinas, ok? Esse olhar múltiplo permite que se abranja a complexidade crescente do mundo pós-moderno, né, o que justifica a definição da transdisciplinaridade como um fluir de ideias. Aqui, por exemplo, a gente poderia fluir uma ideia a partir de uma temática e a gente ir trazendo várias áreas de conhecimentos para discutir aquele assunto. É aquela história, né? E eles falam muito, Edgar Morin, principalmente. Ele fala assim que o primeiro saber que o ser humano tem que aprender é cuidado com a cegueira. Interessante, né? Vamos já saber sobre isso. Mas essa cegueira justamente é essa hiperespecialização, é aquela ideia de que a gente, eu vou me afunilar só nisso aqui, aí eu vou aprender isso aqui, desarticular do resto do mundo e eu sou profissional, eu sou profissa nisso. E acaba não vendo
as áreas circundantes. Aí ele fala muito do economista, que o economista, se fosse tão bom, ele já teria resolvido o mundo. Mas só que não resolve, por N fatores. E principalmente porque ele fica apegado muito aos números, que é o que a gente está vivendo hoje numa pandemia. As pessoas acharem que 200 e poucas mil pessoas, 10 pessoas morrendo de uma coisa só é uma coisa assim natural, sabe? É normal, é coisa da vida. Isso a gente escuta de parentes, de aderentes, entendeu? E aí aquela história, né? Bom, eu não sei do que eu vou morrer, e quando e como. Mas eu também não vou pedir para abreviar a minha vida. Eu vou fazer o que manda a ciência, né? Então eu vou saber o que fazer mediante as instruções. Eu não vou estar às cegas ou aí dizendo, eu acredito em Deus, sou fiel a Deus, então eu vou fazer tudo que é o contrário e não vai acontecer nada comigo. Não é bem assim. Então, desde o século XX, vem se desenvolvendo no meio, né, universitário, acadêmico, essa ideia de conectar o campo universitário à sociedade, que é uma crítica também que se faz muito, né? Às universidades, aos institutos, à escola como um todo, essa falta de conexão até existe, mas essa falta de conexão visível, né, midiática também, entre o que a escola produz e o que a sociedade realmente como ela interage, porque como a ciência, né? A ciência é parte da sociedade e a gente também, a educação parte da sociedade. Ninguém parte da não sociedade. A gente parte dela para discutir, né? E apontar possíveis soluções. E aí tem essa ideia de usar a transdisciplinaridade, né, para superar esse abismo e formar, como ele diz, né, não só especialistas ou mais especialistas, mas profissionais com uma bagagem mais ampla. Então, seria interessante a gente formar um professor que saiba, por exemplo, lidar com essa pandemia do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista artístico, do ponto de vista humano. Pelo que eu estou percebendo, o que está faltando na humanidade é a humanização. As pessoas estão. Ontem mesmo a gente viu, né? Todo mundo viu aí no final de semana uma reportagem que a enfermeira aplicou uma injeção, uma vacina, né? Para uma idosa de 99 anos. Por sorte, porque também vou filmar o meu, viu? Das minhas velhas. Eu quero saber se está certinho mesmo. Ela colocou e não injetou o líquido. Ou seja, não injetou o antídoto. Ela está sendo processada. Ou seja, que absurdo, né? Porque, veja só, se a pessoa está indo para lá, é porque ela quer ser vacinada. Então não compete a mim achar o que é bom e o que é melhor para ela. E eu também não sou especialista, cientista na área. Então por que que eu não vou? Se eu sou o aplicador, eu vou aplicar. Eu não vou aplicar a ninguém de forma obrigatória, né? Mas se a pessoa está lá, eu vou aplicar. Então ninguém sabe se ela aplicou, não aplicou, porque ela queria guardar essa seringa, né, para outra pessoa, enfim, né? Ou se ela, porque ela não acredita na vacina. Então, se não acredita, é aquela história. Se você não acredita no que está fazendo, no contexto que está inserido, saia dele, vá para outro. Se juntam os negacionistas, né? Mas não fique ali fingindo ainda mais um atentado, né? Porque essa pessoa que a gente sabe que não é para tirar a máscara depois que se vacinar, cara, você já sabe disso. Mas uma pessoa dessa vai ficar, posso receber mais alguém daqui a pouco, eu tô, né? Tô imunizada. E não tá imunizada, gente. Então vejam só que nível o ser humano está chegando. E isso também é decorrente justamente dessa especialização, tá? Não é a especialização que a gente faz. Aquilo ali, claro, é importante para nossa formação. Mas a ideia de a gente preterir uma bagagem mais ampla para uma bagagem mais específica e enfrentar o competitivo e o feroz mercado de trabalho. Talvez esse mercado de trabalho nos esteja deixando muito feroz e muito estranho, porque cada um só pensa em si. Aí a gente vai para a psicologia, vai para a esqueci o nome agora, o detalhezinho, meu Deus. A psicanálise, né? Freud. Quer dizer, as pessoas parecem que estão regredindo e voltando para o egocentrismo. É só o eu que importa no mundo. E o pior, é só o eu que importa no mundo, da forma que eu penso. Quem pensa diferente de mim não merece nem viver. Então veja só, né, como é que a gente está. Então, e aí quando eu falei com a Andresa, eu digo, Andresa, a gente realmente ou não contribuiu para a formação dessas pessoas, ou realmente tem muita coisa errada. Porque a gente não conseguiu sensibilizar, né,
não conseguir com que essas pessoas fiquem empáticas diante das situações, não só dessa, né, de outras também. Então, voltando aqui, a Finlândia, né, como sempre, ela foi isso aqui era 2015, né? Ela foi o primeiro país do mundo a abolir a divisão do conteúdo escolar em matérias. Lembram que em 2015 tinha essa história, no governo Dilma mesmo, tem essa história de a gente começar a trabalhar de forma transdisciplinar, não ter mais disciplinas. Meninos, foi um show, viu? Cada um que não, a minha matemática, minha língua portuguesa, minha arte, todo mundo, na verdade, no fundo, quer ficar nas caixinhas. Na verdade, Carolina? Então, assim, fica difícil, porque na hora de você buscar, né? A Finlândia, que é top, né? Na educação, porque ela busca ser top, tá? Ela, ela visa a inovação, né, Rayara? Ela gosta de inovar, ela gosta de... Por que não experimentar? As pessoas aqui, elas não querem nem experimentar, porque vai mexer com o ego delas. O computador da Andresa bugou. Vamos conversando aqui, depois ela entra novamente. Tá E gravando? também tem uma liberdade muito maior para o alunado, né? O sistema educacional de lá não se prende Sim. a provas específicas, engessadas, porque A Europa em si, ela é, ó. É por isso que eu amo a Europa, entendeu? Eu conheço, não conheço os Estados Unidos ainda, vou conhecer, né, depois dessa pandemia, mas assim, eu me enriqueço muito mais com a história da Europa e com os avanços dela, né? Não estou dizendo que é perfeita, não, mas assim, eles buscam essa coisa do preconceito, ela é muito menor. Claro que vai ter gente, tem gente ruim, gente preconceituosa, tem gente, né, dessa tipo em todo lugar do mundo, mas eles têm uma visão muito mais além. Inclusive, se você comparar, por exemplo, né, o Brasil diz que o povo diz que o Brasil não é preconceituoso, né? Que o brasileiro não é preconceituoso, mas é o país que mais mata trans, é o país que mais mata gays, é o país que mais mata negros, é o país que mais mata pobres. Então, como é que a gente não é preconceituoso? Assumamos que a gente é preconceituoso, né? Assumamos que a nossa essência é essa, ainda dos colonizadores. Eu me lembro da Mangueira o ano passado, 2000, não, retrasado. 2019, com um show espetacular que eles fizeram, né? A história que a história não conta. Primeiro, só com esse título já é já é para ganhar o estandarte de ouro, né? Porque você vem com um título altamente filosófico, né? A história que a história não conta. Na verdade, era histórias para a gente ninar. E aí, falando justamente que a gente aprendeu muito nessa visão eurocêntrica, que aí também tem que ver o lado também negativo, né? Na Europa não é só flores, mas eles conseguiram superar o passado deles. E o que eu acho interessante é isso. E a gente vai passar mais quantos anos? Mais 500 anos para superar o nosso passado. Então, essa ideia colonizadora, obrigado, Eduardo. Esse lado colonizador, né? A gente ainda continua. E o pior, você basta ascender um pouquinho socialmente que você quer fazer a mesma opressão que você quando você era oprimida. Já perceberam isso também? Que primeiro as pessoas ficavam, né, questionando, mas a empregada doméstica não tem nada, não tem seguro-desemprego, não tem, né, garantia nenhuma. Adquiriu-se a garantia, eu não estou defendendo aqui parte do político, tá, gente? Estou colocando só o contexto. Adquiriu-se, aí agora a própria classe média, ou tinha virado classe média, disse, não, mas está muito caro, não tem mais, eu não tenho condições de pagar uma empregada doméstica. Gente, na Europa, a minha prima, por exemplo, lá, ela é rica, digamos assim, ela é rica, ela não tem um poder aquisitivo pequeno. Mas quem trabalha diariamente, lava tudo, tudo bem, que é tudo técnico, né? Tem a lavadora de louça, mas é tudo ela. As pessoas lá fazem isso. É isso que eu digo, as pessoas lá, de um modo geral, elas não vivem trocando celular para mostrar na rede social que está com um celular novo. Então, é uma outra. Quando eu fui lá, que eu fui, inclusive, eu tinha juntado uns euros, eu disse, eu vou comprar o iPhone 10, né? Mas eu juntei, ou seja, não fiquei devendo, né? Era um dinheirinho que estava guardado. Aí eu comprei também com euro baixo, era 3,20. Aí eu cheguei lá e o marido da minha amiga fez assim: estúpido, você é estúpido, você dá 1.000 euros num celular. Eu falei, amiga, é porque aqui é 1.000 euros, né? Que vale 3.200, lá no Brasil é 7.000. Então vejam só, né? Nossa moeda super desvalorizada e agora nem se fala. E eles conseguem lá, com menos de um salário mínimo, conseguem pagar um iPhone, né? Tô falando assim de forma bem chula, mas para vocês terem uma ideia de como é o bem-estar social. Tô falando do iPhone, mas assim, como as pessoas lá conseguem razoavelmente viverem com um salário mínimo. Porque quando eu disse que não, eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui, o que é que eu faço? Aí
A menina disse, ó, com um salário mínimo, se você tiver duas pessoas na casa, você ser a terceira, cada um ganhando um salário mínimo, vocês vivem muito bem, obrigado. E ainda viaja pela Europa todinha nas férias. Aí eu digo, como assim, gente? Porque a gente sai aqui de Natal pro Rio de Janeiro, paga R$ 2.000 às vezes, na verdade, dependendo do momento. Ah, assim, como assim? Aí eu digo, gente, como viver no Brasil é caro. E vive mal, né? O pior de tudo é isso. Porque você sente lá uma segurança que você não sente aqui. Lá eu andei de metrô, de ônibus, comprei lá e todas essas coisas, andei, vim de metrô, ninguém nem olhou pra minha cara, nem se eu tava amarelo, se eu tava branco, se eu tava preto. Nem olhou para o que eu tava levando. Então, assim, não tô dizendo que não exista. Deve existir, sim, né? Estupro, assassinato, roubo, mas é muito pequeno. É muito. Se vocês tiverem a oportunidade de vocês irem, vocês não querem voltar. E não é porque é isso, é melhor, não sei o quê. Não, o Brasil é muito maravilhoso. Mas, ultimamente, o Brasil e o brasileiro está ficando muito estranho, a meu ver. E aí, é isso justamente, Eduardo, normaliza, né? Normaliza e banaliza. Né? Por que que eu tenho que, eu dizer assim, tô morrendo de medo de ir com esse dinheiro aqui porque eu vou de ônibus. Porque o dono vai chegar e pegar, né, depois. Então, assim, veja que absurdo. E a gente fica calado. Então, isso depende também da formação deles. Eles têm uma formação muito crítica. Olhe lá, eu fui para uma fila do museu. Que aqui ninguém quer, corre metro de museu. Vai para casa Choque Show, para não sei o quê. Não estou falando mal, não. As pessoas têm que ir de acordo com o seu, né, com as suas condições e com a sua cultura. Isso é cultural, infelizmente e felizmente, né? Felizmente essa alegria é nossa mesmo, é própria, mas infelizmente a gente só vê isso. Lá no domingo, no sábado, é uma fila, você não tem noção, gente, para entrar, pagando ou gratuito. E eu vi coisa mais linda, até tirei umas fotos. Era a família, todas com as crianças indo para o museu. Então, essas pessoas só podem pensar realmente de forma muito mais elaborada do que a gente. Porque as vivências deles são outras. Eles lá têm três, quatro línguas, de um modo geral. E as coisas públicas funcionam, né? Aqui funciona muito bem também. Olha aí o SUS como deu conta, né? Não resolveu, mas deu conta, porque senão a mortandade ia ser muito maior. Estados Unidos não tem SUS. Olha aí. O dobro, quase o triplo de mortes, né? Feio, tá feio para os Estados Unidos perante o mundo. O tratamento. Então, como também as nossas escolhas, né? Como escolher um presidente que nega, né? Que nega a ciência, que nega a pandemia. Seria muito mais simples chegar e dizer, gente, nós temos que nos proteger, nós vamos pensar aqui como nós vamos nos proteger de forma que todo mundo se proteja dentro das suas condições e que a gente possa viver, né, com menos medo. Mas não. Aqui a gente está vivendo, a América Latina está vivendo guerra de polarização política, né? Que não vai levar a gente para lugar nenhum positivo. Infelizmente. E aí nos colocam como inimigos, né? Ah, você é esquerdista, você é direitista e eu que sou centro. Eu quero ser centro. E aí, onde é que eu tô? Então, não é questão de ser esquerda, direita, centro, né? É questão de você querer uma sociedade melhor para os outros. Então, a Finlândia foi o primeiro país do mundo a abolir a divisão do conteúdo escolar, né, em matérias. E esses sete saberes, quais são? Primeiro, gente, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Por que que ele fala o erro e a ilusão? Por conta dessa questão que eu falei lá da Escola de Samba da Mangueira, lembra? Que eu disse que eles estavam retratando a história e que a história não conta? Justamente por quê? Porque a gente aprendeu como na escola? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em 1500, 22 de abril de 1500, enfim, aí a gente, as datinhas, né? Os nomezinhos para decorar, os feitos. Não, quem descobriu o Brasil não foram os portugueses, nem os europeus. Aqui já existiam os índios. E eu fui com a Andressa para a Serra da Capivara, no Piauí, belíssima por sinal, mas abandonada, infelizmente, pelos órgãos públicos e privados, né, Andressa? E a gente viu lá, voltou, e a gente viu lá simplesmente esqueletos, né, Andresa, da era primitiva. Então, mais importante do que saber quem descobriu o Brasil, a data, o mês, o dia, né? Não, mais importante é entender como que o Brasil se desenvolveu de lá até cá. E aí a gente vai entender por que essa nossa síndrome de vira-lata, certo? Porque essa nossa submissão, né?
diante das outras potências, quando a gente também é potente. A gente até é potente muito mais do que a gente imagina. Se você visualizar, você tem brasileiros espalhados por todo lugar do mundo, em todas as áreas. Mas, infelizmente, né, nos ensinaram que a gente era submisso, que a gente era inferior. E aí é quando Mohan fala da cegueira, né, e da ilusão do conhecimento. Ou seja, ele está dizendo que o conhecimento também tem que ser produzido de forma crítica. E se ele não é produzido de forma crítica, ele pode realmente gerar essa cegueira, essa ilusão. Ou seja, as ideologias, né, Andresa? Você chega e diz assim, olha, a vida é assim. Então, quem pensar de forma diferente sobre a vida é seu inimigo. Ou é burro, né? Como o povo fala. Ou é burro, né? Não tem, não, isso aí tem problemas cognitivos, ele não entende a vida. Eu entendo a vida. Mas por que você acha que você entende a vida e o outro não entende a vida? Será que a vida não pode ser entendida sob várias óticas? Eu sempre digo, quando eu estou dando aula de arte para os meninos, história do teatro, eu digo, olha, isso aqui não é só a história do teatro. O foco é o teatro, porque eu não sou professor de história, eu sou professor de teatro. E aí eu vou nesse mote aqui, vou trabalhar a história do teatro, né? Para vocês entenderem como é que veio se desenvolvendo. Mas a história do teatro, a história da arte é a história da vida. É a história das sociedades também. Porque a arte é mais uma possibilidade de visualizar a sociedade e a historicidade da gente. Se a gente for olhar para a parte primitiva, né, a gente vai ver que como é que os homens das cavernas se interagiam, né? Ou seja, a gente viu que eles dançavam, né? Que eles desenhavam. A primeira linguagem, por exemplo, de comunicação e interação humana não foi a linguagem nem escrita nem a falada. É a linguagem pictórica, que é a linguagem de desenho, né? De imagens, e ainda mais feita nas rochas das paredes das cavernas. Então, para tudo, né? Para tudo. Como é isso? Mas eu não aprendi que era assim. Eu aprendi que primeiro a gente falou e depois a gente escreveu. Aí por isso que a importância, não estou dizendo que não é importante, tá, gente? Por favor. Mas assim, a importância da língua portuguesa, né? A língua portuguesa com 6 horas aulas, matemática com 6 horas aulas, arte 1 ou 2, e olhe lá, né? Vamos ver se a gente dispensa, né? Não é importante para a formação de ninguém, não, menino. Você não vai ser artista. Por quê? Porque pensa a arte de forma pragmática apenas. Pensa a arte como mais uma área que vai ter uma carga horária que vai infringir na carga horária dos demais. Não percebe as nuances, né? A criticidade, a historicidade, né? E a formação artística que a gente precisa ter. Não para sermos artistas. Porque também eu poderia dizer, então para que fazer educação física? Vai ser atleta? Não é verdade? Se a gente for parar para olhar as coisas de forma pragmática, entendeu? A gente vai começar a dizer, mas aí cada um é importante. E não é por aí. Aí quando veio esse movimento da BNCC, né, de tirar a arte, educação física, fizeram uma entrevista, né, com todo o Brasil, e quais eram as disciplinas mais importantes para eles? Arte e educação física. Ficaram com a cara no chão. Por quê? Porque caiu por terra a condição deles, porque eles iam dar um golpe ali, como já deu na filosofia, na história, né, uma vez, e quer dar outra também, né, deu, né, de qualquer forma descanteou, entendeu? Mas a arte e a educação física eles não conseguiram. Mas a ideia era essa, era ser assim, é, é optativa, se você quiser. Quando a gente vê, por exemplo, países desenvolvidos, a arte, eu não vou nem falar países desenvolvidos, o Chile é maravilhoso, né, Andresa? História pura. As pessoas já pensam totalmente diferente. Inclusive, eles ficam questionando como é que a gente está lidando com essa realidade brasileira. Porque só o brasileiro pode entender essa realidade brasileira, porque ninguém consegue entender essa realidade brasileira. Vejam só, né? A gente está virando quase um pária social, gente, infelizmente. E não é nem por quem a gente não imaginava, né? Porque quando era uma ala, dizia, não, vai virar Venezuela, né? Vai virar não sei o quê, vai virar. E a gente tá ficando pior, porque a gente tem toda essa riqueza e a gente tá jogando fora. Ainda bem que algumas coisas já estão, né? Se voltando aí ao lugar, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, a primeira coisa é a cegueira do conhecimento. Então, ele quer dizer que nem todo conhecimento também pode ser sadio. Já pararam para pensar nisso? Porque se aí eu venho, por exemplo, com essa ideia da Terra plana, é um conhecimento, é uma tese. Não foi provada, mas é uma tese.
E aí você tem uma legião aí, eu não sei, de uns 20% que acredita que a Terra é plana, que não existe pandemia, que a pandemia é um vírus que foi fabricado no laboratório, pode até ser, mas eu estou dizendo assim. E o pior é que eles falam com convicção, né, Andressa? Que é isso. Por isso que eu não preciso usar máscara, não preciso me distanciar. Você acha que se as pessoas tivessem uma consciência crítica agora, elas estariam em festas, se aglomerando, fazendo esse papelão, né? Isso não é só no Brasil, tá, gente? É no mundo inteiro. Tem gente que tá indo pra rua, né, para dizer que não feche nada. Aí Manaus agora, isso foi no final do ano. Manaus não fechou o comércio, conseguiu driblar. Aí agora, 10 dias depois, aconteceu o quê? Caos total. Sem oxigênio. Gente morrendo asfixiada. O que não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Pasmem. Nós temos um SUS que é forte. E temos a esfera privada também que ajuda. Mas como que a gente ia pensar, é a cegueira, né, Andrés, da ilusão, do conhecimento que a gente acha que é o... Porque ele fala muito também em relação ao conhecimento como se fosse ele universal e único. Ah, isso que eu conheço é o que é o que há na Terra. Então é isso que eu tenho que seguir, o que as outras teses nenhuma é importante. Então assim, ele fala que o conhecimento é importante, mas esse conhecimento que cega e que ilude, não. É esse conhecimento que nos põe à prova mesmo, que a gente morre de trabalhar, né, Andresa? Nas teses, nas dissertações, a gente acha que tá linda, maravilhosa, vai fechar tudo. Aí quando chega a banca vai lá da primeira página até a última, né, Andresa? Aí você fica assim, ó, querendo ir para debaixo da cadeira, sabe assim, dizer assim, eu posso sair daqui? Por quê? Aí a gente, veja só, a gente tem tanta dificuldade, né, de pensar o contrário, junto com o contrário também para entender, que a gente fica chateado, né, Andresa? A gente se chateia com as pessoas. Claro, vamos chatear se a pessoa também não souber, né? Falar na banca. Tipo, ela quiser descaracterizar a sua inteligência, né? Sua perspicácia, sua força de vontade. Não, não é assim. A gente sabe que tem gente que quer aparecer, né? Para ser melhor do que os outros, na cabeça da pessoa. Mas é claro, é que justamente o conhecimento científico não é esse conhecimento raso, essa crença que faz a gente se iludir, tá? A crença é informação também, né? É conhecimento, claro que é, mas não é um conhecimento apurado. O conhecimento científico não é perfeito, mas ele é o que mais chega próximo a essa ideia do que a gente deveria pensar, né? É a gente pensar, já pensando lá na frente, dos lados, atrás, e opa, até que ponto eu estou correto? Por isso que eu gosto sempre Andresa, da pergunta de pesquisa, eu adoro. Porque é ela que nos norteia, né? Primeiro é o problema que você acha, e aí você tem o problema e você faz a pergunta em cima do problema para você não fugir, né, também da sua ótica. Mas isso não te dá o direito de você achar que você é dono do saber, daquele saber. Que a sua tese é a tese, né? As teses, elas existem para serem confrontadas mesmo. E aí, como meu orientador do doutorado dizia, ele dizia assim: para você dominar o seu saber ou a sua concepção, você tem que dominar as outras também. Porque quando alguém perguntar, mas por que não essa? Aí você vai e justifica. Também não quer dizer que você vai ter a verdade absoluta. É isso que Mohan prega. Conhecimento não deve ter verdade absoluta. Ela é temporária, mas ela é fundamentada. É diferente de eu dizer para vocês que vocês acreditem nessa janela e pronto, só isso. Acreditem nessa janela e vão-se embora para o mundo. Não usem nada, não, nenhuma regra de etiqueta, nada disso. Vai lá que o vírus não vai pegar vocês. Para nossa sorte ou não, né? Esse vírus não ele é todo democrático, ele pega qualquer um. Quem der bobeira, entendeu? Então, o que Mohan, né, coloca é que primeiro a gente tem que entender que o conhecimento não é finito, que o conhecimento não é único, tá? Que eu posso entender sobre uma ótica, a Andressa pode entender sobre aquela mesma ótica com um pano de fundo diferente, Rayara diferente, Carolina diferente. O jogo tá aí, gente. Conversar. E ninguém mais conversa com ninguém hoje. Só briga. Já vai brigando, blasfemando, gritando com os outros nas redes sociais. Olha, quem quiser fazer um bom estudo sobre essa situação, né, da comunicabilidade nas redes sociais, as características delas, é só ir para redes. É um suprassumo de conteúdos que você vai ter ali, que você vai ficar assim, meu Deus, vou fazer 100 teses aqui e não termina.
porque é cada um com conhecimento de mundo único e absoluto. E aí o que é que ele está dizendo, né? É que essas pessoas estão cegas, como nós também, se a gente achar que o que a gente sabe é suficiente. E aí o que que Sócrates já dizia? Só sei que nada sei. Essa é a ideia, de a gente saber que o que a gente sabe hoje, por isso que é importante, eu e a Andresa, a gente fez um pacto que a gente nunca vai, enquanto tiver saúde e vida, a gente nunca vai parar de estudar, porque a gente precisa. Eu estou fazendo uma especialização em ensino de teatro. Em tese eu não precisaria, mas é diferente você estudar de forma autodidata e acompanhando, né, as discussões, do que você estar ali sentadinho como um aluno. É legal o professor também ficar na condição de aluno, para que a gente não também perca essa sensibilidade do que é ser aluno. E de estar do outro lado também, né? É sempre bom, que a gente adora falar que, faça isso, mas a gente às vezes não faz, né, Andresa? Então, assim, é bom a gente fazer. Então, eu e a Andresa adoramos ser estudantes. Sermos estudantes, adoramos. E isso que faz, talvez, a gente ficar, ó, assim, um pouco mais à frente, né? Ou, não diria à frente, mas assim, com menos dificuldade de entender as coisas. Com menos dificuldade de, o ensino é presencial, ele transformou-se em remoto agora? Bora. Eu não sei, mas eu vou aprender. Então, isso é atitude. Então, quando você tem um conhecimento cristalizado demais, você fala assim, só sei fazer assim. Se for diferente, eu não quero, não vou, não acredito nisso. Ou seja, foge. A gente não, a gente vai dar a cara para bater e vamos lá, vamos aprender. E hoje a gente está amando, né, da aula remota. E, a gente está percebendo uma participação muito maior até, às vezes, do que se fosse aula presencial. Pasmem, né? A começar pelas Eu reuniões, super concordo. Eu super concordo com isso. as Tenho bancas, tem certeza que muito mais se a gente minha participando turminha e fosse aprendendo. presencial, eu não conseguiria reunir esse volume de pessoas. Porque veja que loucura, né? A dificuldade da gente transitar, por exemplo, eu faço parte do ProfEPT lá em Mossoró. Então eu dou aula, né? Eu podia dar aula virtual, né, Andresa? Todo mundo nas suas casas assistindo, ou quem está lá no campus vai pro campus, enfim, né? E eu em casa. Aí não, tem que gastar dinheiro comigo, com passagem, a gente tem que se aventurar nas estradas maravilhosas deste nosso país, né? Com o povo dirigindo maravilhosamente bem, ou seja, pode até morrer, a gente sabe que vai, mas a gente sabe se volta, né, Andresa? Deixa a família da gente 2, 3 dias, ou seja, veja a logística que é isso. E o quanto você não economiza institucionalmente, o quanto o Senado, o Congresso não pode economizar, né, e gerar realmente frutos para quem precisa, todo mundo estando em casa, claro, você não vai ficar a vida inteira em casa, mas você pode muito bem trabalhar, né, de forma remota e ser muito mais produtivo, mas muito mais. Agora depende também de você. Quem aprendeu daquela forma e não quer aprender de outra, aí é o que Mohan fala, é a cegueira do conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que lidar é com esta cegueira, tá? É preciso considerar o erro e a ilusão para que o conhecimento avance. Ou seja, é preciso a gente entender que todo conhecimento, inclusive o nosso aqui, o que a gente está discutindo aqui, não é uma verdade absoluta. Porque senão a gente vai correr o risco da ilusão, do erro, de falar dos outros e estar fazendo da mesma forma. Que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Exatamente, né? Você vê, né? Os físicos são filosóficos também, são poetas. Pascal, né, com a questão da teoria do todo, das partes, ou seja, fantástico. Ele fez essa analogia do todo e das partes a partir de uma taça de vinho. Belíssimo o trecho dele que ele fala das partículas, dos átomos se integrando, ou seja, isso com uma taça de vinho, gente. Não é todo mundo que consegue fazer essa analogia, né? Mas é muito estudo também, né? Como aquela história da criatividade. A gente não é criativo do nada, a gente tem que saber muito, estudar muito, né? Suar muito, trabalhar muito para a gente poder dar conta do repertório, porque repertório não se nasce com ele, repertório se desenvolve, como tudo na vida, né? Se desenvolve. A gente sabe que a gente é um ser biológico, que a gente consegue viver no mundo, mas a gente não consegue viver no mundo dessa forma se a gente não tiver, Andresa, as interações sociais. Né? E a gente ainda pode muito mais que isso, na verdade. Há teses aí dizendo que a gente nem usa nossa potencialidade cerebral toda. Então, imagina o que, que a gente não pode, né, vir a fazer. Então, todo conhecimento ele comporta o risco do erro e da ilusão. Então, não é porque é o de Vygotsky, porque é o de Piaget, porque é o da direita, porque é o da esquerda. Todo conhecimento comporta o risco
do erro e da ilusão. Sempre lembrem disso. Isso já nos deixa a gente mais humilde e mais flexível para a gente entender que não temos a verdade absoluta. Não mesmo. E a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja em algum grau ameaçado pelo erro e pela ilusão. Então, a primeira coisa que vocês nunca mais vão esquecer é que o conhecimento, ele é fantástico, ele nos faz vivermos melhor, com certeza, ou pior também, depende. Mas ele tem essa característica de comportar o erro e a ilusão, por quê? Porque o conhecimento é produzido por pessoas, e as pessoas, né, têm suas historicidades. E aí tem suas crenças que permitem visualizar de um jeito e visualizar do outro. E aí não é uma briga antagônica do que é certo e do que é errado. E sim, deveríamos discutir para a gente entender o que é melhor. Mas aí vejam só, aí Saviani, eu me lembro de Saviani nas discussões, né, sobre formação de professores, ele diz assim, mas como é que um grupo de pessoas seletas escolhem como o professor deve se formar? Se em momento algum pergunta aos professores, de um modo geral, o que é que eles pensam sobre formação. E ele também vai na mesma historinha com o aluno. Como é que a gente, professor, né, é, estuda, esquematiza, faz tudo para o aluno aprender e o aluno ser avaliado, e a gente sequer pergunta ao aluno como é que ele gostaria de ser avaliado e o que é que ele gostaria de aprender. Não estou dizendo que a gente tem que agora dizer, ó, o aluno é que vai dizer o que a gente vai ter que ensinar. Não é isso. Também. Mas é um desafio para nós, né? Muitas vezes as pessoas também não querem isso porque acham que vão perder a autonomia. Não perde a autonomia, gente. A gente tem que dialogar. Isso aqui é uma aula, não é uma aula. Isso é um diálogo. Entre a gente aqui tá... essa 1 hora e meia a gente está conversando, né? Porventura eu tô falando mais, né? Que a gente é convidado, mas vocês vão ter também um momento de perguntar. Daqui a pouquinho já... Aliás, vocês podem perguntar a qualquer hora. Só abrir o áudio aí, tá? O segundo... O segundo o segundo não, na verdade. Estou colocando aqui primeiro, segundo, terceiro como forma didática, mas, né, não é questão de importância, não. Mas sim, aí ele faz, né, a visualização aqui de imagens, São Paulo e Belém, né? Como a gente pode se enganar, né, Andresa? A gente pode achar que Belém é São Paulo é Belém. Ter certeza, tenho certeza que é isso. E aí, quando não é, aí você se frustra. E aí a gente também, Andresa, tem que aprender a viver com as frustrações. Nem tudo na vida sai como a gente programa, né? Aliás, acho que quase nada na vida sai como a gente programa. E eu achei interessante também, é uma série que tá passando na Globo, não é? Não sei se é. Meu Deus, não sei se é aquele que ama um bocado de mulheres, enfim, eu sou péssimo de nome. Mas né? Mas ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que fala assim: a pessoa estava preocupada porque a vida, né, se separa demais, não junta, né? Aí ele diz assim: não, mas a vida ela foi feita, ela é mais de separação do que de junção. É verdade, se a gente for analisar, né? Ela é mais de separação. Então é uma coisa que é comum na vida. Mas a gente se frustra por quê? Porque a gente aprendeu que a gente tem que ter o mundo aos nossos pés. E não é bem assim. Opa! Aqui a gente vê, né, a polaridade política brasileira, tá? Ao mesmo tempo, né, que a gente vê aqui uma apologia, né, à não esquerda, que aí é uma outra questão, né? A gente também generaliza de forma irresponsável. Então é aquele silogismo barato, né? Fábio é de esquerda, Andresa é de esquerda, logo a esquerda não presta, logo a Andresa e Fábio também não presta. Então pronto, eu não quero nem conversa com vocês. É tudo comunista, é tudo xiita, é tudo, né? É tudo ista. E como se a minha forma de pensar, fosse a única e absoluta e a melhor. E a gente sabe que, na verdade, todos esses pensamentos ideológicos, politicamente falando, eles têm, né, seus fundamentos e têm suas importâncias também. Também não é só a esquerda, não é só o que se pensa na esquerda que funciona. Porque senão a gente não teria, né, a corrupção. E a gente tem a corrupção porque é humana, em todos os lados, né? Então, assim, vejam que a gente polariza, e essa polarização não é interessante para a produção de conhecimento crítico, porque a gente polariza
a gente se separa, a gente não quer saber do outro, o que o outro pensa, a gente não consegue sequer trocar uma palavra com essa pessoa que pensa diferente, e logo a gente vai ficar nos nossos mundinhos das hiperespecializações. Então eu só penso assim, então se a Andresa é de direita, logo ela é minha inimiga. Se a Andresa é de esquerda, logo ela é minha inimiga. E eu não aprendo a pensar a Andresa como ser humano. Ou os políticos como seres humanos, né, também. Na verdade, tudo isso é fruto da humanidade. E de repente, o que é que está por trás dessas divisões? Porque às vezes, na verdade, a gente vê todo mundo junto, né, Andresa? Depois, rindo da nossa cara. Muitas vezes. E a gente gritando, Muitas vezes dentro sabe? do mesmo jatinho, abraçados, se Exatamente. curtindo e Então, assim, a gente tem que avançar, a gente tem que discutir política, não partidos. Partido aí é pessoal, né? Cada um se vincula a quem quiser, se não quiser também não se vincula, acredita nessa ideologia, mas sempre lembrem, acreditar também um pouquinho desacreditando. Diga aí, Eduardo, você levantou a mão. É que aqui na minha escola, boa noite, Boa desculpa, noite. é que aqui no interior, a gente, basicamente, que é jovem, quando sai do interior, que discute mais sobre essa coisa de partido, sobre essa coisa mais de política, perdão. Então, é bastante visível isso, os professores que vêm de fora tentar discutir, abrir a nossa mente, sabe? Mas, Aí, Eduardo, a gente também tem que ter o maior cuidado, porque até a gente foi sucumbido, não foi, Andresa? A gente não pode mais nem falar, assim, determinadas coisas, porque parece que a gente está idolatrando, ideologizando as pessoas. Eu falei, até brinquei com ela. Eu disse, você acha que se a gente tivesse ideologizado as pessoas, nos nossos alunos, em toda a nossa história, a gente tinha chegado que a gente chegou, não querendo ser melhor do que ninguém, nem pensando melhor do que ninguém, mas assim, será que a gente estaria, né, nessas polarizações? Claro que não. Mas a gente mas, sempre deixou aberto, porque a gente está aqui para formar vocês e fazer com que vocês vejam as várias facetas, não uma só. uma coisa que era interessante é que tem uns professores da Paraíba e uns professores daqui de Natal mesmo, sabe? Que davam aula aqui. E os de Natal, eles qual é eram esse município que fica assim tão pertinho dos dois é, La- estados? Lagoa de Pedra, não sei se vocês conhecem, acho meio difícil. Sim, sim. E o interessante era que tinha os dois lados, que era alguns alunos dividiam até assim. Os professores da terça a quarta são os de esquerda e os da quinta a sexta, que eram os da Paraíba, são de direita. Gente, era incrível isso. Que era briga entre professores, que era perceptível. É uma E, pena, né? É uma lástima isso. e o engraçado de tudo isso é que, tipo assim, chegava tempos de a gente criticar eles e ao mesmo tempo ter que ficar calados, porque aqui no interior é bastante complicado essa relação de você. O professor basicamente manda. Não tem essa coisa de escutar muito o aluno, sabe? Então, quando a gente sai daqui do interior para uma faculdade, ou eu que já estudei em escola federal, é totalmente diferente o pensamento, sabe? Assim, eu me considero de esquerda, mas eu não acho que a minha opinião é a que prevalece. Tá E entendendo? nem tudo que a esquerda faz também é correto, né? Isso é Exatamente, importante. dessa maneira. Mas o interessante é de como o partido de direita tem essa certeza de que eles tenham aquele pensamento certo, correto, coerente. Então, eu ficava muito injuriado com os professores da Paraíba. Isso aí é justamente fruto desse conhecimento que gera essa ilusão e essa cegueira. Então, assim, cuidado, conhecer é importante? Mas depende de como a gente vai mediar esse conhecimento, mediatizar esse conhecimento no mundo. Não adianta só ter conhecimento, né, Andresa? Eu sempre digo aos meus alunos, não adianta você só tirar um 100. Eu quero saber como você enquanto ser humano, como você reage diante das situações, como você interage com as pessoas, como você não se acha melhor do que os outros, como você é humilde, como você é solidário. É desse tipo de pessoas que a gente precisa na vida. De pessoas solidárias, de pessoas felizes, de pessoas leves, de pessoas tranquilas, de pessoas que gostam de ajudar, não para ter nada em troca, mas gostam de ajudar. Que se o mundo fosse repleto de gente assim, a gente não estaria nessa situação. Infelizmente, né, essa coisa veio como uma avalanche e a gente não sabe sair dela ainda. Mas a gente vai sair, a gente sempre sai, né? A vida, a história propicia isso. Então a questão. Pronto, Eduardo? Pronto, professor.
Então, a questão dos princípios do conhecimento pertinente é muito importante isso também. Lembra quando eu falei para vocês que não dá para eu falar, por exemplo, de um autor de uma obra sem eu falar quem ele era, né? Como ele viveu, onde ele viveu, o que que ele estudou, o que é que ele passou. É importante a gente Oi, entender as pessoas tô na aula, amor. para que a gente consiga entender por que que a Andressa pensa assim. Eu preciso saber da história de vida dela antes de julgá-la ou de agregar ou desagregar, eu preciso saber, né? Se me incomoda o pensamento dela sobre isso, eu preciso entender. Só me incomoda esse pensamento sobre isso, é uma coisa que pode ser discutida. Ou me incomoda todos os comportamentos de Andresa. E por que todos esses comportamentos me incomodam? Já vem a filosofia, né? Quer dizer, a gente precisa se conhecer, que é outro ponto também importante. A gente às vezes não se conhece muito bem. E na formação, às vezes, também a gente não consegue ter esse tempo, né, para isso, tá? Então ele fala que o conhecimento ele tem que ser pertinente. Por que pertinente? Porque muita gente estuda educação física, matemática, a arte também, língua portuguesa, e diz assim, para que mesmo vai servir isso para mim na minha vida? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Para que eu vou estudar mesmo história da educação? Muita gente fala isso. Para que eu vou estudar mecânica? Para que eu vou estudar biologia, né? Na verdade, quando a gente vai olhar com mais profundidade e criticidade, a gente vai ver o quanto a gente vive de tudo isso. Tá tudo aqui ao nosso redor. Mas como a gente não tem essa consciência, né? Esse conhecimento crítico, então acaba que o conhecimento ele não se tornando pertinente. E o professor, às vezes, para se mostrar muito catedrático, enfim, aí acaba se isolando muito, se distanciando muito do aluno, e quando chega um momento que o aluno diz assim, desce um pouquinho que eu não estou conseguindo acompanhar. E aí aquela história do conhecimento não pertinente. Ele é pertinente, sim, ele tem pertinência, tem, mas da forma que o professor também trabalha com os alunos, ele não é pertinente. Ele parece não ser, aliás, né, pertinente. Então ele fala aqui, Mohan, né, defende que não é preciso acabar com a ideia da disciplina. Pelo contrário, também é isso que eu digo, por isso que a gente tem que estudar. Porque quando eu olhava, eu dizia assim, não, tem que acabar com as disciplinas. Né? Temos que ser agora unidisciplinar, multidisciplinar. Não, não precisa acabar. Porque ele quer dizer que a gente precisa trabalhar mais coletivamente. Mas vai ter um momentinho, um cantinho da gente, né? Ser um pouco mais a gente, daquela forma que a gente está acostumado a ser. Mas ele diz, né? Não precisa acabar com a disciplina, mas sim rearticular a disciplina em outros contextos. Então, quando eu vou falar a história de um encenador lá teatral, eu vou dizer que ele morou na Rússia, que ele viveu a Segunda Guerra Mundial, que ele viveu a peste bubônica, enfim, depende, né, de cada momento histórico que ele viveu, cada um, né? Mas assim, é interessante porque às vezes a gente não entende por que que aqueles pintores pintam aquelas telas, já pintaram aquelas telas daquela maneira. Aí quando a gente vai entender o contexto histórico dele, a pertinência dele, entende a pertinência da obra. Vocês estão entendendo? Então, assim, é um tiro, é a bala de prata. Quando a gente vai discutir com vocês, por exemplo, por que que é importante conhecer, né, o que o ser humano, a forma como o ser humano produz conhecimento, porque eu estou trabalhando com a ideia de produzir conhecimento junto com vocês. Então, eu preciso fazer de uma forma que a gente dialogue e não seja uma voz uníssona, aquela voz chata, né? Que eu estou falando a verdade e vocês ficam dizendo só amém. Não é isso. Foi isso que o Eduardo falou, que não tem às vezes não tem a vez e a voz, né? De ser ouvido, de Professor, falar. A gente tem até medo de falar às vezes. professor, Oi. então é tão interessante essa relação de que qual disciplina é mais importante, ou algo do tipo, que até quando você vai escolher sua graduação, no caso, quando você passa em alguma, vamos dizer, eu consegui teatro na UFRN, licenciatura, que é diferente, totalmente diferente da graduação que eu faço hoje, que é licenciatura em matemática. E eu escolhi, por mais que eu goste muito de teatro, eu escolhi pela área de emprego e pelo que as pessoas dão mais importância, Uhum. que de um certo modo, a matemática, entendeu? Mas só que eu não assim, escutando agora o que o senhor está falando, eu de um certo modo não dei tanta importância ao teatro devido a pensar nessa maneira.
Tá entendendo? De Mas a pertinência. ideia é essa, Eduardo, é a gente se entender, né? A gente não precisa anular, né? Quebrar, querer voltar, não. Sim, Você sim. optou por uma circunstância. Isso a gente não pode negar. Como muita gente também optou por uma circunstância, entendeu? O que importa é que você seja um excelente professor, um excelente produtor e mediador do conhecimento, seja em qual área seja. A gente precisa de bons profissionais. É isso aí. Bom, então, para que o conhecimento seja pertinente, a educação deve tomar o contexto global, multidimensional e o complexo evidentes, né? Há ciências que praticam o conhecimento pertinente, como a ecologia, por exemplo. Através da ecologia, né, a gente tem biologia, a gente tem outras sub-áreas da biologia, a gente tem a geografia, não é verdade? A gente tem a geologia, a gente tem tudo que está falando da Terra ou do cosmos. Então veja que a ecologia, talvez alguém que seja formado em ecologia tenha uma visão muito mais ampla da vida, né, do seu objeto de estudo, que aquele que é especialista de uma área só. A geografia, por exemplo, ela tem, né, essa visão, né, Andresa, muito transdisciplinar por natureza, porque inclusive existe a geografia cultural, né, a geografia espacial, ou seja, o lugar não é só um lugar físico. Muitas vezes a gente nem levava em consideração isso, mas o lugar não é só físico. O lugar é histórico. Então depende de como você vive naquela circunstância, naquele momento, aquele lugar. Berlim ali para você foi de um jeito e vai estar marcado na sua vida. Berlim para outra pessoa já foi totalmente diferente. Então o lugar depende muito da gente, e da situação que a gente esteja vivendo. Então não é simplesmente só o lugar, a arquitetura, o tamanho, a extensão, a forma, né, a natureza. Não. Tem gente que olha para a natureza e não vê nada. Tem gente que diz assim, eu só vejo mato. Só tem mato. Minha mãe. Depois que começou a andar mais comigo, não sei, aí ela começou a ver o mar, começou a ver as coisas com outros olhares, mas vem de sítio, né, de fazenda. Então tem História aquela da visão. poética da imagem, né? A poética da Exatamente. imagem, Não ou seja, conseguia o que é que eu ver. consigo observar, o que é o meu processo cognitivo, como é que ele funciona, como é que ele atribui sentidos e significações ao universo, aos códigos que estão disponíveis no universo, a partir desses processos conscientes ou inconscientes de análise das imagens, né? E aí a gente pode chamar esse exercício da poética das imagens, que, por sinal, eu proponho que isso fosse uma disciplina optativa em todas as ofertas do IFRN, para estar alargando o capital cultural desses estudantes, desses nossos estudantes, para que eles compreendam melhor o universo, o mundo, né, a partir dessa capacidade de ativar o estado crítico diante da observação dos contextos e da poética das imagens Até desses mesmo a espaços que eles ecologia, né? A frequentam. gente vê física, a gente vê química, né? A Sim. gente vê matemática, biologia, mas será que uma ecologia não daria conta? Até porque a gente sabe que o conhecimento acadêmico, ele tem um limite de tempo também, então você não vai ver tudo, né, na formação. Você vai ter sempre que avançar os muros da escola, da universidade, para poder aprender mais. Mas é como ele fala, a ecologia é uma área que articula, né, como ele coloca aqui, que articula muitas outras áreas de conhecimento. E por isso que ele diz que o conhecimento pertinente é uma ideia contra a fragmentação. Então, quando fala-se de ecologia, entra-se tudo, a filosofia, a psicologia, a arte, como você falou, né, a poética das imagens, para a gente não analisar apenas as imagens pelas imagens, mas sim através por meio de uma poética, mas para isso tem que ter formação na área de arte também. Não adianta, né, fazer o exercício só por fazer, entendeu? Você tem que ter a sensibilização, né? Tem que ter a técnica para você fazer essa apuração. Outra coisa, aí é que eles, né, ela traz sempre as imagens, o amor sexual, o divino, quer dizer, tá falando tudo de amor, mas veja como tem distinções, né? Dependendo das imagens que você visualiza. Ensinar a condição humana, e aqui entra não só geografia, né, história, todas as áreas. É ensinar a condição humana. Já viu coisa mais linda que isso? Então, se eu ensino como é a condição humana, quais são essas vertentes da condição humana, aí eu não tenho, Andresa, nem mais um lado A, nem um lado B, eu tenho um alfabeto inteiro.
e onde todas as letras são importantes. E todas elas vão me trazer elementos importantes para eu pensar e gerir minha aula. Aliás, minha aula não, né? Que minha aula não é minha aula. Minha aula é a aula de todos, é para todos. O professor é o único profissional que não detém o conhecimento para si, é para os outros. É para todo mundo, né? Então, acho é linda essa parte aqui, quando ele fala que ensinar a condição humana é impreterível, né? Precisamos entender que temos multidimensionalidades, além de sermos culturais, naturais, físicos, psíquicos, míticos e imaginários. A ideia da gente sair do Homo Demis para o Homo Sapiens, né? Esse homem sábio mesmo, com sabedoria, porque não adianta também só ter o conhecimento, tem que saber como administrar, né, esse conhecimento, ter sabedoria na sua vida. Ele diz aqui que conhecer o humano é situá-lo no universo. O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Isso aí já Vygotsky já colocava muito bem. Porque a gente é o que é através dessa mediatização entre a gente e os outros no mundo. Então, eu sou esse Fábio porque eu tive essas experiências. Se eu tivesse vivido outras experiências, eu seria o Fábio, mas de outra maneira. Então, a gente só é o que é pela cultura, gente. A gente é biológico? É, mas não é só biológico. Ele não é o fator determinante. Ele tem um outro fator que é o histórico, né, social, que é mais significativo, porque é ele que vai possibilitar ou não as mudanças, as evoluções. Outra, né, interessante aqui é ensinar a identidade terrena. Aí você fala geografia, né? Tem uma relação, sim, quando fala a identidade terrena. Inclusive esse contato com a natureza, essa relação com a natureza, essa importância, né? Por que a gente está vivendo tanto do pior desmatamento da história do Brasil e do mundo, né? É no mundo inteiro também. Porque existem olhos gananciosos que só veem as terras como matos. E como matos podem ser depredados para montar alguma coisa, para eu explorar as pessoas, e aí assim a gente vai levando a vida. Aí a gente não leva em consideração que não consegue entender, como Trump, por exemplo, e Bolsonaro também, são assim, né? Tomé com bebê, não entenderem que se a gente não cuidar bem da natureza, a gente não está cuidando bem da gente. Mais que identificação é cuidar, né? Aquilo ali eu preciso estar em perfeito estado de equilíbrio, porque se desequilibrar, vem para cima de mim também. E aí a gente está vivendo ondas de calor. Rio de Janeiro hoje está 42 graus. Você acha que é só porque é o verão? Na Europa, Andresa, dá neve até nas canelas, entendeu? Em Madrid, que quase nunca nevava desse jeito, deu menos 15 graus. Onde que já se viu isso? Ou seja, são os distúrbios que a gente faz com a natureza e ela se rebela, claro. Você não se rebelaria também, não? Se lhe maltratassem? A gente não está dizendo que a gente vai cuidar dela, vai ser sempre perfeita. Não, a vida nunca foi perfeita. Ela tem realmente essas nuances, não vou dizer altos e baixos, essas nuances circulares, né? Vai, vem, vem, vai, mas a gente precisa fazer a nossa parte. É a mesma história da questão da pandemia. Se eu sei que eu tenho que evitar ficar junto de pessoas, né? Evitar receber pessoas dentro de casa, usar máscara, limpar sempre as mãos, por que que eu vou fazer diferente? É isso que não entra na minha cabeça. Por que que eu vou fazer diferente? Então vocês vejam como o conhecimento, quando não é bem produzido, trabalhado, ele realmente gera uma cegueira que é uma cegueira realmente míope. Você não, você não consegue enxergar nada além do que você foi programado para enxergar, infelizmente. Então ele diz que construir um planeta sustentável significa um planeta viável para as futuras gerações. E é isso que aqueles pequenos jovens fazem e são chicoteados nas redes sociais, né, Andresa? De pessoas que falam, mas não fazem. Gente, aquelas são crianças, adolescentes, que estão se importando com o mundo mais do que a gente. Entenderam? Então, assim, veja a questão que as crianças estão ensinando para a gente. Não tem nenhum problema as crianças nos ensinarem, mas eu estou dizendo que é um ponto de interrogação que a gente tem que cravar aqui na nossa cabecinha. Por que que a gente também não poderia estar ensinando a elas, né? Elas não, elas sabem muito mais do que a gente, viu, Andresa? Como cuidar da natureza. Que a natureza são elas. É aquela história do corpo. Eu não tenho um corpo. Eu sou o corpo. Não está nada separado aqui. E quando a gente fala de posse, parece que a gente domina, né? E tem assim, a posse mesmo. Então, meu corpo, eu faço. Não é a questão de ter seu corpo. Você é o seu corpo.
E a natureza é a vida é a natureza é a gente. Enfrentar as incertezas, nossa, só coisas difíceis, né, meninos? Hoje, Andresa, não vamos terminar hoje, viu? Mas assim, para vocês terem uma ideia, né? Só esses 7 saberes Vai ter já, que terminar, dê seu jeito para fazer a síntese da só síntese esses da 7 saberes síntese. já mexe com a gente, de fato. Não sei se mexe com vocês, mas comigo mexe. Sempre mexeu e quando eu leio, mexe mais ainda. Enfrentar as incertezas. Quem é preparado, gente, para enfrentar as incertezas? Diga. A gente tem muita dificuldade, né? E a gente que tem uma vida muito mais sobrecarregada, né? A gente tem muito mais dificuldade ainda. Quem que não, às vezes não fica noites e noites sem dormir, pensando assim, amanhã será que eu vou ter meu emprego, meu salário, né? E se precisar perder o salário, o que é que eu vou fazer? Vocês vejam que a gente se desespera, mas não é por aí. Aquela historinha de que quando fecha uma porta abre outra, é verdade. E às vezes a gente tem que fechar a porta na cara da gente, às vezes, é pra gente mudar. Porque às vezes a gente tem muito mais potencial para fazer outras coisas, mas a gente fica naquela, né, naquele cercadinho. Não estou dizendo que não deva ficar, mas assim, a gente às vezes fica mas querendo sair, mas não consegue, porque tem medo daquela coisa, não sabe o que vai, né, vai chegar lá na frente. Que venha. Eu e a Andresa, nós temos bons exemplos. A Jennifer Mansueto, que saiu daqui das Minas Gerais, com um pé atrás, outro na frente. Hoje está na Alemanha, fala alemão, fala espanhol, fala inglês e vive uma vida totalmente independente, é super antenada, né, Andresa? Você acha que se ela tivesse ficado lá nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos confins de Belo Horizonte, ela teria vivido isso que ela viveu e teria essa vida e essa concepção de vida que ela teve, sem estudar, viu, gente? Eu digo estudar assim, sem ter, como vocês aí, com uma graduação, uma pós-graduação, ela não foi para aí. Ela foi para a vida, mas a vida ela sempre entendeu que tem que estudar. Ela foi estudar idiomas e ela foi estudar também nível médio de graduação. Hoje ela é técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem na Alemanha, que é super difícil, que tem que dominar o alemão B2. Então, assim, veja como ela teve uma atitude, né? Ela se posicionou assim, eu não quero viver aqui dessa forma, eu não quero ficar assim, eu sou mais, eu posso ser mais. Então, quantas e quantas pessoas não se acostumam, né? E porque escutam também de outras que você vai ser assim, você nasceu para ser isso, e as pessoas se circundam sobre isso. Nossa, a gente nasceu para o que a gente quisesse ser, dentro das possibilidades. Então, veja que ela disse que passou fome lá também, passou frio, imigrante, né? Imagina, todas as incertezas do mundo, mas ela tinha uma menos incerteza de que ela ia vencer. E ela acreditou nisso. E hoje ela tem apartamento, ela tem casa, a casa dela tem trabalho, tem tudo que qualquer pessoa, eu digo mais, qualquer pessoa aqui não tem. Claro, estou falando isso para mostrar porque esse é o visual que a gente faz, né, Andressa, da nossa perspectiva de vida, ter uma casa, ter um emprego, né, ter dinheiro, viajar, entendeu? Ela viaja a Europa toda e não é rica. Mas com certeza se ela estivesse aqui em Belo Horizonte, ela teria essa vida. Quer dizer, poderia ter também, poderia crescer também, claro. Mas com certeza, com o nível de preconceito que a gente tem aqui, como eu falei para vocês, né, que o Brasil é o país que mais mata gay, mais mata preto, mais mata pobre, mais mata mulher, mais mata trans. E o povo ainda enche a cara de dizer que o Brasil não é preconceituoso, que o brasileiro não é preconceituoso. Imagina se fosse, né? Bom, então seria preciso ensinar os princípios de estratégia, né, que permitissem enfrentar os imprevistos. Ela não foi ensinada, com certeza, mas a vida ensinou a ela. Como ela. E ela disse que já tem pessoa em desistir 100 milhões de vezes, mas toda vez que ela pensava em desistir, ela dizia: amanhã é um outro dia. Até ser aceita, como talvez nunca imaginasse ser aceita. E casada. Entendeu? Então, assim, casada que eu falo é. Até isso ela que ela não tinha, né, segundo ela, muita sorte aqui no Brasil. Os relacionamentos dela, ou seja, vai ver, né? Nosso destino é como diz um nosso amigo Marquinho de Geografia, ele diz que não tem raiz, né? Aliás, as raízes dele são universais. Eu também gosto dessa ideia, dessa filosofia, de que, eu sou brasileiro, não, estou no Brasil, né? Eu sou do mundo.
Fique quieto, que quem manda em você sou eu. Você é potiguar, você Eu pode estou no até ir, Brasil, mas mas eu eu sou fico do aqui com mundo. uma rabadinha da pipa, volta a pipa, eu solto a corda, a pipa voa, eu puxo de volta, não deixo não. Então, gente, enfrentar a incerteza, ela comanda o saber. Então, as pessoas que estão mais preparadas para lidarem com as incertezas, não quer dizer que a gente também tenha receita, não, tá? Que seja fácil, que seja. Às vezes a gente acha, é igual um jogo, a gente acha que às vezes a gente entra assim, né, Andresa? Não, eu vou perder esse jogo, tenho certeza. Aí o cosmos vem com umas nuances que fazem a gente ganhar. E a gente assim, é sério, eu vou ganhar mesmo, entendeu? Eu me lembro de um jogo, e eu e a Andressa somos muito competitivos, a gente gosta, né, do trabalho de jogar. é, Atletas frustrados, né? Aí eu tenho um jogo que a gente, na Semadec, na Zona Norte, que a gente, engraçado, a gente jogou 7 vezes. Eles jogaram 9, eu joguei 7, que eu não entrei, né? A Semadec. Nunca, isso foi o Cosmos. Nunca o voleibol de servidores perdeu para o voleibol dos alunos. Nunca. Eles choravam, porque eles estavam ganhando, a gente chegava no tie-break e virava o jogo. Ou seja, parece aquele negócio assim que não vai dar certo, entendeu, Andresa? É para vocês perderem sempre. Quem vai ganhar, não sei por quê. Hora que a gente era melhor, realmente, jogava mais, mas assim, tem uma hora que a gente dizia assim, eita, o negócio tá rochando. Porque também você pode perder na mão, né? Por isso, porque a gente não tem como lidar com a certeza. Então, jogo é jogado, na quadra, né? No campo. Não dá para você ganhar antes de se jogar. Tudo pode acontecer. E é verdade, a vida é maravilhosa por isso. Porque a gente se programa para uma coisa, às vezes a programação vai até melhor do que você tinha se programado. Mas teve uma vez que aí, só para terminar essa parte, né? Tava no primeiro set, a gente tava perdendo feio, a gente tava perdendo de 15-6. É em 25, né? Mas engraçado, Andresa, no meu íntimo aqui, e eu sou chato, né? Você sabe que eu sou chato jogando. Naquela época eu era, hoje eu não sou mais não. Então eu já tava brigando com todo mundo, né? Descabelando o resto dos cabelos, mas não. Eu dizia, vamos lá, gente, vamos lá, calma aqui, um ponto de cada vez. Eu até me estranhei, aí eu parei assim comigo mesmo, eu disse, eu tô falando isso, a gente vai ganhar esse negócio. Pois a gente não reagiu, ganhou de 25-23 o primeiro set. E ganhou, aí eles se abalaram, pronto, ganhamos o segundo set, que era melhor de 3. Veja aí, como se você se desespera, qual é o resultado? Derrota. Porque jogo é raciocínio. Você tem que raciocinar, né? Como tudo na vida, a gente tem que pensar antes da gente fazer a coisa. Então você não vai na doida, né? Então você vai assim, ó, eu vou fazer ali, vou fazer acolá. Então você começa a ver o jogo. E eu já digo sempre para meus alunos, jogo é raciocínio lógico. Não, nem sempre você vai ganhar, é verdade, mas quando você raciocina, você geralmente sai vitorioso. Ensinar a compreensão, nossa, quanto mais, nada mais atual, né, Andresa, do que ensinar a compreensão hoje, então, meu Deus, como dizer para a direita e a esquerda, para as pessoas que acham que o mundo é só de héteros, né, para as pessoas que acham que o mundo é só de brancos, para as pessoas que acham que o mundo é do homem do homem sobrepondo-se à mulher, né, como em toda a história, é difícil, né, não, Andresa? A gente fazer com que essas pessoas pensem que eu preciso pensar sobre o meu próprio pensamento, para que eu não seja. Para que eu não precise abominar ninguém, nem tirar ninguém da minha vida. É muito difícil, gente. A gente vê isso nas nossas aulas, nas nossas salas de aula, nas nossas formações, no nosso histórico acadêmico. Às vezes a gente vê, na educação física a gente vê algumas horas a questão do jogo lúdico, né, para aprender que a vida não é só competição, né, que a vida não é só ganhar, que é preciso perder também, né, para se ganhar depois, é verdade. A gente tem que aprender, inclusive dizem especialistas que a gente aprende muito mais com as derrotas, que dói mais, do que com as vitórias. Porque as vitórias só emblematiza você, né? Ó, eu sabia que eu ia ganhar, ganhei. E aí você não começa mais a raciocinar, né? Por que que eu ganhei? Nossa, como eu disse, a gente ganhou esse jogo, mas a gente poderia ter perdido feio. E a história mudou. Certamente eles ficaram tão abalados que eles não conseguiram mais voltar para o jogo. E a gente abominou o jogo em 2-0, que não era comum. Como também a gente já era favorito e a gente começou perdendo o primeiro set e ganhou no tie-break. Ou seja, e eles estavam já se achando que estavam ganhando. Acontece. Ensinar a compreensão, né? Deve ser o fim, tá? O que caracteriza hoje o nosso planeta, né, enquanto terra-pátria, é a incompreensão política, ideológica e econômica. Nada melhor do que terminar com isso aqui.
Quando a gente não consegue compreender que uma ideologia só não dá conta dessa complexidade chamada mundo e pessoas, que não conseguimos governar sem o contraditório, que não conseguimos governar sem o diálogo, que não conseguimos governar sem a compreensão, que não conseguimos governar sem a humildade e que não conseguimos governar, sobretudo, sem conhecimento crítico, a gente não está falando de uma blasfêmia, a gente está falando, na verdade, aquilo que é tão lógico, tão óbvio, mas para muita gente não é. E quantas vezes na escola a gente ensinou que o conhecimento é incerto? Não quer dizer que o conhecimento é incerto, então ele não tem valor nenhum, que ele muda de hoje para amanhã. Não. Mas que aquilo ali que se conhece sobre aquele objeto de estudo, né, ele é um recorte. Lá na frente a gente vai ter um outro recorte, né, Andresa? E assim por diante. E se você pega Andresa pedagoga, Fábio pedagogo, Nina pedagoga, ou seja, cada um tem uma visão, é por isso que eu digo que tem que ser dialogado. Bons três, não só um. Porque são vertentes diferentes, mas que se complementam. E aí, a ideia do Paulo Freire, né? Que o professor também, quando ele ensina, ele aprende. Quando ele aprende, ele ensina. O Brecht também falava assim. O Brecht era um baita de um dramaturgo, né? Um dramaturgo alemão, do século XX, que pensava o teatro como uma forma de instrumento político e de educação. Então vejam como você consegue, né, fazer a relação entre educação e teatro, coisa que não era tão comum, né? Que era uma coisa muito artística. E ele não, ele dizia, não, nós podemos ensinar a partir do teatro. Claro, teatro não é só instrumento, né? E o último saber, sim, aí nós temos aqui o Charles Hebdo, né? Jesus Charles, enfim, como a gente morre, né, gente? O ano passado a gente viu um professor decolado, né? Degolado em Paris, lá na França. E olha que a França é um país super desenvolvido, inclusive em termos de comportamentais, né, Andresa? A gente conhece, assim, é um povo muito à frente, entendeu? Mas talvez também tenha dificuldade de lidar com essa diferença muito grande do pensamento de algumas comunidades, de alguns países, e também a gente também tem que se sentir pertinente, né? A partir do momento que eu chego lá na França e eu quero trazer a minha brasileirice para a França, eu tenho que entender também que a França tem o francês, vai exigir que eu também seja um pouquinho francês. Ou seja, é uma troca. Então eu não vou querer dar só uma de brasileiro na França, né? Como também ele vem para cá e queira dar uma só de francês no Brasil. Então é uma troca, o planeta é nosso, na verdade, né? Isso é uma besteira a gente dizer que eu sou brasileiro, eu sou francês. Por isso que o Marquinhos estava certíssimo, é do mundo. Nós somos do mundo. Não deveríamos ter esses entraves, né, ideológicos, políticos, de a gente ter que chegar lá, passar por um processo de migração, olhar para tua cara, né? Saber se tu tem dinheiro para entrar, se tu tem cartão de crédito. A gente nunca sofreu isso não, né, Andresa? Mas assim, a gente sabe que tem gente que é deportada, inclusive. Então, assim, de repente há um processo seletivo, né? Você pode entrar e você não pode entrar. E de vez em quando entra o terrorista, né? E quando, na verdade, outros queriam entrar para trabalhar, para ter uma vida mais digna e não conseguem entrar. Por quê? Essa briga pela vacina hoje também, né? Porque a gente sabe que quem tem mais dinheiro vai ganhar mais, vai levar mais rápido. Nunca. É por isso que o OMS diz, olha, a gente tem que vacinar quanto mais gente no mundo inteiro, né? Melhor. Porque a gente vai poder voltar mais rápido à nossa vida normal, né? E a gente vai poder minar mais o vírus. Não adianta a América, a Europa fazerem, a Ásia e a África todinha, entendeu? Porque você vai dizer que não vai mais poder entrar no país? Você vai encurralar, né? Os países, o continente? Isso é ruim politicamente. E economicamente também. Então, assim, vejam a nossa pior dificuldade, na verdade, a pandemia, Andres, eu sempre digo, nem é o vírus, somos nós mesmos. Com essa desinformação, com essas ideologias enquadradas demais, não circulares, não interconectadas, que eu posso simplesmente chegar aqui na conversa com vocês e pensando de uma forma, e Andrés e vocês me comoverem e me mobilizarem para pensar de forma diferente. Agora, eu tenho que pensar de forma diferente, não é a Andrés que vai pensar por mim. Mas ela junto com vocês vão construir um conjunto, um contexto para eu poder de repente me enquadrar ou não, né? Me enquadrar não, mas me ligar ou não. Mas eu preciso ouvir. Aí como é que eu vou crescer se eu não vou ouvir ninguém? Se eu só quero ouvir quem pensa igual a mim?
É difícil, né? Então, por fim, né, a gente tem que também conhecer a ética do gênero humano. Então, para finalizar, a gente tem que entender até que ponto e o que é ética. Não estou falando de ética do ponto de vista apenas do comportamento, estou falando da ética do gênero humano. Que se a gente realmente praticasse essa ética do gênero humano, a gente não separaria as pessoas por pretos, por brancos, por pobres, por ricos, por feios, por bonitos, né? Por gays, por héteros, por homos, aliás, por héteros, enfim, por bissexuais, hein? Essas categorias sociais que são construídas durante toda a nossa civilização. A gente entenderia que a gente é do planeta, a gente é do mundo e a gente não tem um estado único, não é verdade, Rayara? A gente é um estado complexo. A gente pode estar em qualquer lugar, desde que a gente possa ir e queira ir. Então, ensinar essa ética do gênero humano é, como ele diz, é a antropoética. E ele diz que o ensino da antropoética precisa ser reintroduzido nas escolas. É estudar as nossas raízes para mostrar que ninguém é superior a ninguém. Andresa e eu escolhemos um caminho e somos felizes nesse caminho. Mas ninguém precisa seguir os caminhos da gente porque vocês não são a gente. E a gente não é vocês. E as pessoas, para serem felizes, não precisam ter um celular iPhone, ou viajar para a Europa, né? Ou andar de carro. Não, elas precisam ser felizes dentro das medidas que elas adotarem, que elas escolherem. Não é só porque eu moro na periferia que eu tenho que ser escorrachado, não é verdade? Ah, porque eu nasci pobre lá no sertão nordestino, eu não tenho acesso a estudar. Não. Aí é que tá. Acesso deve ser igualitário, né, Andresa? Agora cada um segue seu caminho. Eu não vou querer que ninguém siga o meu caminho, porque quem quer seguir o meu caminho sou eu. Não posso obrigar ninguém a seguir meu caminho. Então, essa ética do gênero humano, que ele chama de antropoética, né? É justamente essa relação indivíduo, sociedade e espécie. Porque tem gente que tem até ojeriza em pensar que pode ter vindo do macaco. Qual é o problema de ter vindo do macaco? E aí, para isso, eu vou mandar a Andresa, não sei se a Andresa está lendo, mas ela disse a Andresa lê, mas ela não teve férias, realmente, eu não vou nem cobrar isso dela, não. Mas na viagem ela vai lendo. Que é um livro maravilhoso de Yuval Harari. E Yuval Harari é um iraniano radicado na Inglaterra. Ele é fantástico. Ele trabalha sobre justamente a espécie humana. Ele falando, né, da nossa história toda. E uma coisa que me encantou foi que ele disse que ninguém é nativo digital, viu, Andresa? Como a gente tanto ouve falar. Por quê? Porque o digital não é comum ao nosso, não é natural. Ó, Homo sapiens, está aí, ó, justamente. Uma breve história da humanidade. É isso que eu estou lendo mesmo. Ele diz que a gente não tem esse negócio, não, que isso aí já é um entrave na cabeça das pessoas. Ah, diz assim, a Andresa é da década de 80, então ela é nativa digital. Eu sou da década de 70, não sou. Aí isso já bota na sua cabeça, enquanto e você diz, não vou, olha, eu não tenho essa obrigação porque eu não sou. Entendeu? Não. O digital não é comum a gente. O digital é social, ele vai se produzindo e reproduzindo e se inovando e a gente vai acompanhando, né? Quem pegou aqui um celular daquele tijolão, daquele tamanho, fazendo sucesso, Motorola, hoje tem N marcas, entendeu? E que fazem quase tudo por nós. Inclusive até assistir aula a gente assiste pelo telefone, né? Em qualquer lugar do mundo. Então vejam só, essa coisa de nativo digital não existe, ele diz. Todos nós somos nativos digitais, nesse sentido. É só a gente se interrelacionar com eles. Então, Rayara, é linda, né? Esse livro é lindo demais. Porque tem livro que você lê, você se culturaliza, se intelectualiza, mas além disso é lindo. Fábio, eu não conseguia passar 2 páginas sem fazer marcação nele. Ele é todo Não, assim, não ó, tem. cheio de linguinha para marcar, porque ele é muito rico, fala sobre tudo. Você comprou, eu tenho ele baixado, depois eu passo para a Andresa. Aliás, já passo de novo. Mas aí eu e a Nossa, Andresa já é disse, Andresa, quando for para fantástico. Portugal, eu vou comprar, porque lá o livro é mais barato, você sabe, né? Então, assim, e tem uma infinitude de opções. Mas eu quero comprar porque eu quero trazer todos, porque eu quero ler, entendeu? Ler. Por enquanto, estou muito remoto, estou olhando pelo computador, mas Na eu quero Amazon ler. também tem um preço bom, viu? Você compra Amazon. sem sair de casa, você compra por um preço ótimo, viu? E tem outro livro dele também, que eu acho fantástico. Vou colocar para a Andresa passar para vocês. Então, assim, se a gente está falando de conhecimento pertinente, da antropoética, né? Que é a antropoética,
que é justamente essa relação indivíduo-sociedade, mais indivíduo-sociedade e espécie. A gente não pode esquecer. 21 lições para o século XXI, justamente. E o Homo Deus, exatamente. São esses três que eu estou tentando ler, né? Mas eu tenho um pós-doutorado, como a Andressa também, a gente tem que dar conta dos nossos prazos. Mas a ideia da aula hoje não era justamente trazer conceito de interdisciplinar, isso você já sabe. Entendeu? O que eu queria discutir com esses 7 saberes que eu trouxe aqui para vocês, que não é nada de novidade, foi em 2000. Estamos em 2021. E eu ouso dizer que tem pouca gente que sabe, viu, Andresa, esses 7 saberes ainda. Por quê? Porque não são receitas. Ora, você vai dizer, né? Você vai dizer que você tem que ensinar a ética do gênero humano. Desenvolver a ética do gênero humano através da consciência de que o humano é ao mesmo tempo indivíduo, parte da sociedade e parte da espécie, né? Aí você vai ensinar também a compreensão. Você vai enfrentar as incertezas. Você vai ensinar a identidade terrena, ensinar a condição humana, os princípios do conhecimento pertinente e as cegueiras do conhecimento. É uma loucura. Para muita gente vai ser uma loucura. Vai mais caotizar do que organizar. Mas a ideia é essa, viu, Andresa? É a gente entender que a gente, para trabalhar de forma interdisciplinar, aí sim eu digo, Andresa, quando é que acaba essa disciplina? A gente vai até, vou dizer para vocês, são 10 encontros. Eu estava fazendo demais, coisa demais, sabe? Eu tive uma reunião com o Fábio e ele me ensinou a contar melhor o calendário, aí eu vi que eu estava sobrecarregando. Então, a gente vai até o dia 22 de março. Pronto, ela vai me convidar outra vez para trabalhar só a interdisciplinaridade que vocês também querem saber. Mas assim, eu disse para ela, eu digo, Andresa, é mais importante eu fazer esse giro mais amplo para eles entenderem que formar, que educar, é muito mais do que discutir conteúdos específicos de disciplinas, do que trazer já um conceito de interdisciplinaridade. Então eu pensei que não teria condições de eu trazer isso para vocês sem deixar de passar essa lição, essa grande lição que o nosso famoso e maravilhoso Edgar Morin nos trouxe e que a gente deveria aprender muito com ele. Então essa era a minha ideia, entendeu? De dar essa passeada e aí a gente volta numa outra aula para trabalhar, por exemplo, a interdisciplinaridade e o conceito sistêmico. Porque eu disse, Andresa, é muita coisa, não vai dar para trabalhar em 1h30. E ainda mais eu que falo muito.